Vamos agora aprender como examinar o aparelho locomotor. No exame físico dos ossos, utilizam-se os dados da inspeção e palpação, mas sempre complementados pelo estudo da mobilidade de cada segmento. Importante lembrar que o exame deve ser bilateral e comparativo, de forma a avaliar os segmentos homólogos. O paciente deve ser examinado deitado, sentado e de pé, bem como em movimento para avaliação da marcha. Para não prejudicar o paciente, faz-se primeiro o exame dos segmentos corporais em que ele permanece deitado. Posteriormente, pede-se para que ele se sente e o examinador faz as manobras necessárias. Só no final do exame é que o paciente permanece de pé e deambula. Assim, o exame do aparelho locomotor fica mais confortável para o paciente. Nunca é demais relembrar que a iluminação deve ser adequada e as áreas a serem examinadas devem estar descobertas. Não se esqueça de explicar ao paciente as manobras que serão feitas. Também é importante perceber sinais de dor. Perguntar ao paciente se dói durante o exame é importante não só para determinar pontos dolorosos, mas também para manter uma cuidadosa relação médico-paciente. Agora, vamos estudar detalhadamente a inspeção, a palpação e a movimentação de cada segmento corporal. Vamos começar pelo exame das mãos. A inspeção examina-se bem a pele, observando a presença de manchas, fenômeno de Renault, sinais de vasculite, afilamento das polpas digitais ou eritema palmar. As unhas e o leito ungueal devem ser bem observados. É necessário analisar distrofismos, baqueteamento, sinais de vasculite ou de infarto ungueal. Também os músculos das mãos precisam ser examinados. É muito importante ver atrofia de músculos interósseos, das regiões tenar e hipotenar, bem como dos músculos das articulações da mão. Também devem ser observadas deformidades como dedos em pescoço de cisne, dedos em botoeira, polegar em Z e desvio ulnar dos dedos. A presença de eritema articular pode ser percebida na inspeção. Outro dado importante é o aumento de volume, que pode ser articular, de um tendão ou difuso. Durante a palpação das mãos, observa-se se há aumento de volume, sua localização, articular, de tendão ou difuso, e a consistência, borrachosa em casos de sinovite, óssea em casos de osteófitos. Também os nódulos podem ser palpados. A palpação determina ainda a temperatura local, a existência ou não de dor localizada, sinais de crepitação e o estado da pele, como espessamento ou frouxidão. Deve-se iniciar a palpação pelas articulações interfalangianas distais, passando em sequência para as interfalangianas proximais e metacarpofalangianas. Atenção! Não se esqueça de palpar a interfalangiana do polegar. As articulações interfalangianas e metacarpofalangianas devem ser palpadas lateralmente e no sentido antero-posterior.
A análise da movimentação das mãos inclui a movimentação ativa e passiva, a flexão e a extensão. Durante o movimento das mãos, você pode observar dor, limitação e crepitação, que pode ser audível e palpável. Neste momento, você estará aliando a inspeção e a palpação com os movimentos das mãos. Para aprender este exame, você precisa treinar bastante os seus sentidos: a visão, o tato e a observação de movimentos. Importante conhecer bem os aspectos normais para depois poder avaliar as alterações que os pacientes apresentam. Ao examinar o paciente, você deverá pedir que ele faça o movimento de pinça com o polegar. A solicitação para que o paciente feche a mão é necessária para observar a força de apreensão e, ao abri-la, observar a presença ou não de dedo em gatilho. Agora vamos passar ao exame dos punhos. Ao examinar os punhos, o médico também usa a inspeção, a palpação e a observação dos movimentos. Durante a inspeção, é importante notar se há aumento de volume, que pode ser articular ou dos tendões extensores. Também devem ser observados eritema, desvio e deformidades durante a inspeção dos punhos. Assim como no exame físico das mãos, durante a palpação dos punhos, observam-se aumento de temperatura, dor local. Em caso de aumento de volume, observa-se a consistência. Esteja atento à manobra. Usa-se o polegar para se proceder à palpação dos punhos. A movimentação do punho precisa ser cuidadosamente observada. Os movimentos podem ser ativos quando são feitos pelo paciente e passivos quando o examinador promove o movimento. Importante observar a flexão e a extensão, o movimento ulnar e radial, chamado lateralização, além da supinação, palma da mão voltada para cima, e pronação, palma da mão voltada para baixo, que são realizados em conjunto com o antebraço e o cotovelo. Durante estes movimentos, é necessário perceber se o paciente sente dor, se há limitação e se ocorrem crepitações que podem ser audíveis ou apenas palpáveis. Preste atenção na manobra de avaliação da estabilidade radioulnar inferior. O examinador pressiona a cabeça do rádio para baixo e observa a estabilidade da articulação. Agora que você já aprendeu como examinar as mãos e os punhos, vamos ver como fazer o exame físico dos cotovelos. A inspeção procura-se por manchas, deformidades, nódulos ou tofos e aumento de volume, edema. Lembre-se de que o edema articular é observado lateralmente ao olécrano. Vamos agora aprender a palpação do cotovelo. Deve-se palpar o olécrano, os sulcos para-olecranianos e os epicôndilos. Durante a palpação, são observados aumento de volume e a consistência do edema, presença de nódulos, calor local e dor durante a manobra. Também, em relação ao cotovelo, deve-se estar atento à movimentação passiva e ativa.
É importante fazer-se a flexão, a extensão, a supinação e a pronação do antebraço para um cuidadoso exame da articulação do cotovelo. Lembre-se sempre de observar dor e limitação ao movimento, bem como crepitação audível e palpável. A resistência à extensão do punho avalia o epicôndilo lateral e a resistência à flexão avalia o epicôndilo medial. Atenção para o exame físico dos pés. Durante a inspeção, observar na pele a presença de manchas, fenômenos de Renault, sinais de vasculite, eritema plantar e calosidade na cabeça de cada articulação metatarso-falangiana. As unhas e o leito ungueal devem ser bem inspecionados no sentido de detectar distrofismos, sinais de vasculite e infarto periungueal. Na inspeção dos músculos, procura-se observar atrofia. A inspeção das articulações dos pés pode mostrar deformidades, como dedos em martelo, dedos em garra, desvios, luxações, pés planos, deformidade em valgo do retropé por eversão subtalar, pé cavo, pé equino, aloxivalgo e subluxação das articulações metatarso-falangianas. Durante a inspeção das articulações, observamos ainda eritema e aumento de volume. Na palpação dos pés, busca-se a presença ou não de nódulos, calor local, dor à manobra, crepitação e aumento de volume. Quando existe aumento de volume, é necessário determinar se este edema é articular, do tendão ou difuso e avaliar a sua consistência, se borrachosa ou óssea. Agora preste muita atenção. A palpação inicia-se pelas articulações interfalangianas distais, progressivamente passando para as interfalangianas proximais e metatarso-falangianas. As articulações metatarso-falangianas são palpadas em bloco, squeeze. No entanto, se a manobra for dolorosa, deve-se realizar a palpação de cada articulação separadamente. Também, durante o exame físico dos pés, a movimentação ativa ou passiva deve ser bem observada no sentido de perceber dor, limitação ou crepitação. Agora, observe como se faz o exame físico dos tornozelos. Como sempre, inicia-se com a inspeção e procura-se perceber aumento de volume, eritema, deformidades e desvios, como desvio fibular, a inversão, planta voltada medialmente, e a eversão, planta voltada lateralmente. É importante palpar toda a linha articular e as regiões retromaleolares, para se perceber aumento de volume e sua consistência, bem como calor local e dor à palpação. Não se esqueça de palpar o calcanhar e o tendão de Aquiles. A observação dos movimentos ativos e passivos não pode ser esquecida. Observe se ocorre dor, limitação e crepitação durante a flexão dorsal e plantar, a adução e a abdução, bem como a inversão e a eversão dos pés. Agora que você já aprendeu a examinar vários segmentos corporais, vamos observar o exame físico dos joelhos. Como sempre,
O examinador deve fazer as manobras bilateralmente, comparando as articulações. Além da inspeção da pele, deve-se observar possível atrofia dos músculos da coxa, bem como deformidades da articulação do joelho. As deformidades podem ser geno-varo, joelhos afastados, geno-valgo, joelhos encostados ou com aproximação medial e flexão fixa. Não se esqueça de observar a presença de eritema articular e aumento de volume. Durante a palpação dos joelhos, além de observar aumento de volume e sua consistência, calor local e dor durante as manobras, é muito importante procurar a presença de cistos na região poplítea. Atenção! A temperatura do joelho normalmente é menor que a da perna ou da coxa. Portanto, se estiver igual durante a palpação, indica aumento da temperatura do joelho. A identificação do derrame articular é feita pelo sinal da bochecha e pelo sinal da tecla. Para proceder ao sinal da bochecha, o examinador força a passagem do líquido do espaço suprapatelar para baixo e força o líquido da face lateral para a face medial do joelho, logo abaixo da patela, observando assim um abaulamento que indica a presença de pequeno edema articular. O sinal da tecla consiste na compressão da patela em direção ao fêmur. Observa-se que a patela flutua. Como você já aprendeu em relação às outras articulações, a movimentação ativa ou passiva do joelho pode detectar dor à manobra, limitação e crepitação palpável e ou audível. Durante a flexão e a extensão, deve-se observar se a região posterior do joelho encosta no colchão, o que é denominado hiperextensão. A articulação coxo-femoral também deve ser examinada através da inspeção, palpação e observação dos movimentos. Porém, como a articulação é profunda, torna-se mais difícil identificar aumento de volume e deformidades. Mesmo assim, procura-se a inspeção identificar manchas e eritema, alterações da articulação e possível atrofia muscular. A palpação também é um pouco dificultada pela profundidade da articulação. Por isso, a técnica exige um treino maior. Lembre-se que é importante palpar a região dos grandes trocânteres em busca de zonas de calor local ou dolorimento. Durante o exame da articulação coxo-femoral, toda a atenção deve ser dada aos movimentos ativos e passivos, procurando pontos de dor e limitação às manobras. Preste bastante atenção aos movimentos da coxa que deverão ser feitos durante o exame da articulação coxo-femoral. Flexão e extensão, abdução e abdução, rotação externa e rotação interna. Lembre-se que o movimento de rotação interna é o primeiro a ser afetado quando há comprometimento desta articulação. Um dado importante no exame dos movimentos da articulação coxo-femoral: quando o paciente tiver uma limitação do movimento do joelho, o examinador deve segurar a perna num ângulo de 90 graus com a coxa para facilitar a flexão da coxo-femoral. O exame físico desta articulação inclui algumas manobras específicas.
Agora vamos aprender como fazê-las. Manobra de Patrick Faber. O examinador posiciona o pé do paciente cujo membro está acometido junto ao joelho contralateral estendido, apoiando uma de suas mãos sobre o joelho fletido e a outra na crista ilíaca contralateral. Desta forma, o examinador força o movimento da articulação sacroiliaca e desencadeia a dor. Manobra de Folkman. O examinador promove um afastamento anterior da asa do ilíaco e concomitante aproximação medial posterior no sentido de avaliar se o paciente sente dor durante a manobra. E por fim, a manobra de Lazeg, na qual a elevação do membro inferior, estando o paciente em decúbito dorsal, promove o estiramento da raiz nervosa, provocando dor quando há ciatalgia. Vamos agora passar ao exame físico do ombro. Importante: durante o exame dos ombros, o paciente deve ficar sentado. Como sempre, o exame inicia-se com a inspeção, que além de evidenciar aumento de volume e eritema, neste caso em particular, permite a observação da altura dos ombros e simetria das escápulas, bem como postura e possível atrofia muscular. Durante o exame físico dos ombros, é necessário palpar as articulações acromioclavicular e externoclavicular, o acrômio e o sulco no bíceps. Ao palpar estas estruturas, o examinador pode perceber aumento de volume e a sua consistência, a presença de nódulos, calor local e dor à manobra. Não se esqueça de explicar ao paciente as manobras que serão feitas e questionar quanto à dor. Mais uma vez, é importante lembrar que o exame físico inclui a observação dos movimentos. No caso dos ombros, a movimentação também pode ser ativa ou passiva. Os movimentos dos ombros, flexão, extensão, abdução e adução, rotação interna e rotação externa devem ser feitos mantendo o cotovelo em um ângulo de 90 graus. Como nas outras articulações, devem ser observadas a dor durante a manobra, a limitação aos movimentos e possível crepitação, que pode ser audível e palpável. Importante: durante a movimentação passiva, coloque a outra mão sobre o ombro do paciente para perceber se há crepitação. O exame físico da coluna cervical é feito com o paciente sentado. Lembrar que este exame e o exame dos ombros devem ser feitos em um mesmo momento para que o paciente não se sinta desconfortável mudando frequentemente de posição. A inspeção da coluna cervical pode detectar desvios, como, por exemplo, a retificação e a hiperextensão devido à cifose torácica ou à perda da lordose fisiológica. A inspeção dos músculos pode detectar, por exemplo, uma hipertrofia. Durante a palpação, pode-se perceber o tônus, sensibilidade e um possível espasmo muscular, bem como observar pontos dolorosos à palpação dos processos espinhais. Preste bem atenção à palpação dos processos espinhais.
A observação dos movimentos deve ser cuidadosa no sentido de detectar limitação e pontos dolorosos durante a flexão, extensão, lateralização e rotações. Durante o exame, deve-se assegurar que a amplitude máxima de cada movimento seja alcançada. Agora vamos aprender a examinar a articulação temporomandibular, a ATM. O médico não pode se esquecer desta articulação. Neste caso em particular, a inspeção não é feita, pois não acrescenta nenhum dado específico ao exame físico. Durante o exame da ATM, devem ser feitas a palpação e a observação dos movimentos. A palpação é feita anteriormente ao trago e dentro do meato auditivo externo, procurando-se alcançar a ATM. Durante a manobra de palpação, observa-se dor, crepitação e estalido. Durante o exame físico da coluna vertebral torácica, o examinador fica atrás, de forma a melhor visualizar a região examinada. À inspeção são observados desvios como cifose, escoliose e assimetria da escápula. Visualiza-se ainda o trofismo dos músculos da região. Vamos agora aprender como se faz a palpação da coluna vertebral torácica. O examinador procede à palpação dos músculos, buscando perceber o tônus, a sensibilidade e espasmo muscular, bem como faz a palpação dos processos espinhosos, no sentido de observar pontos dolorosos. Para proceder à observação dos movimentos, o examinador fixa a pelve do paciente e solicita a este que faça a rotação do tronco para a direita e esquerda. Neste momento, deve-se observar dor e limitação à manobra. Lembre-se de assegurar que a amplitude máxima do movimento seja alcançada. Com o paciente de pé, faz-se o exame físico da coluna vertebral lombar. Como você já aprendeu anteriormente, durante a inspeção, procura-se por desvios como escoliose e acentuação da lordose da coluna vertebral dorsal, bem como a simetria da pelve. Observa-se ainda o trofismo muscular. Você também já aprendeu que deve palpar os músculos para perceber o tônus, a sensibilidade e possível espasmo muscular. Além disso, deve palpar os processos espinhosos e observar se o paciente sente dor. Quanto ao exame da movimentação, observar a flexão e extensão, a lateralização e as rotações. É importante saber se há limitação aos movimentos ou se o paciente refere dor. Assegure-se de que a amplitude máxima dos movimentos seja alcançada. Preste bem atenção. Você vai aprender como realizar o teste de Sjögren. Marque um ponto na coluna lombar do paciente, na altura das cristas ilíacas, aproximadamente em L5. Em seguida, marque um outro ponto 10 centímetros acima. Solicite ao paciente que faça uma flexão lombar. Meça novamente a distância entre os dois pontos. Normalmente, esta distância apresenta um aumento aproximado de 5 centímetros ou mais. Caso seja menor do que 5 centímetros, diz-se que o teste é positivo, o que denota restrição da coluna lombar. Veja em seu livro outros detalhes do exame do aparelho locomotor.